Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. E aqui é para você aprender um pouco, tá? Eu vou te ensinar aquilo que eu tenho vivido, não é aquilo que eu tenho lido, não. É aquilo que eu tenho vivido, baseado nas minhas experiências. Todo mundo, todo cristão, né? Todo cristão, todo mundo que teve um encontro com Deus, que recebeu o Espírito Santo, ele quer ganhar almas, ele tem um desejo no coração de ajudar as pessoas, de ganhar almas e principalmente na parte espiritual, né? Porque as pessoas, elas têm problemas financeiro, sentimental, familiar, saúde, porém, o intuito e o interesse daqueles que encontraram o reino, né, estão salvos, é salvar, né? Você ouve muito na Igreja Universal, o salvo salva, nós temos que ganhar almas, nós temos que levar a gente para a igreja, nós temos que cuidar das pessoas, e graças a Deus por isso, porque isso aviva a nossa fé e nos leva a fazer a vontade de Deus. Porém, contrapartida, quantas são as pessoas que elas não atentam para o mais importante, que não é servir a Deus, mas ser de Deus, que não é levar a salvação, mas cuidar da sua salvação, né? Que não é falar da palavra de Deus, mas ela viver a palavra de Deus e ser um exemplo na casa, na vizinhança, na igreja, no trabalho e aonde ela vai, né? As pessoas nesse intuito, nessa gana, nessa fé de querer ganhar almas, elas deixam de vigiar e guardar a sua. Prova disso inúmeras pessoas, evangelistas, jovens, obreiros, pastores, que sim, ganharam muitas almas para Jesus e perderam a sua alma para o engano, para o mundo, para o pecado, enfim. Não falta exemplo. Então, eu vou te ensinar a como que você ganha almas. Como que você verdadeiramente vai ganhar almas. Porque as pessoas pensam que o fato dela levar alguém para a igreja, ela está ganhando uma alma. E não está ganhando uma alma. Ela pensa que o fato, né, dela fazer parte de um grupo, dela ir evangelizar, dar o jornal, ela está ganhando uma alma, mas ela não está. Isso é só uma parte do processo. Isso faz parte. Isso é o básico, isso é o principal, é o básico, não é o principal, isso é o básico. Isso qualquer um faz. Por exemplo, se pegar qualquer pessoa, por mais que ela não seja convertida, por mais que ela não esteja salva, e ensinar ela a evangelizar, ela vai evangelizar. Ensinar ela como fazer a obra de Deus, ela vai fazer. Porém, ela vai fazer sem espírito. Ela vai fazer sem a direção de Deus. Ela vai fazer sem a condição de permanecer. Enfim, infelizmente ela vai escandalizar o nome de Jesus e dar um mau exemplo. Porque as pessoas vão olhar para ela e não vão ver. Não vão ver a salvação que ela prega, não vão ver a fé que ela prega, não vão ver a luz que ela diz, não vão ver o resultado. Então você quer ganhar almas? Cuide da sua alma. Você quer levar a gente para a igreja? Não deixe de você ir para a igreja. Não deixe de ir. Entende? Você quer que a pessoa se converta? Então, seja um convertido. Entende? Guarde a sua vida do pecado.
não viva no pecado. Você quer que as pessoas recebam o Espírito Santo? Tenha o Espírito Santo. É só isso. Você não vai precisar forçar para que as pessoas elas aceitem Jesus. Porque não é pela força, não é pela nossa palavra, não é o porquê eu estou como obreiro, eu estou na igreja. Não é nada disso, não. É o Espírito Santo que vai convencer elas. É o Espírito Santo que está em mim, é o Espírito Santo que está em você que vai convencer ela. Entende? Não é somente a oração, não é somente a oração, não é somente o propósito, o voto. Quantas pessoas oraram demasiadamente pelo outro e nada aconteceu? Quantas pessoas fizeram votos, sacrifícios significantes e nada aconteceu? Entende? Por quê? A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas têm sacrificado o seu tempo, sacrificado o seu dinheiro, sacrificado, enfim, o material, sacrificado o físico, mas ela não sacrifica o coração. Ela não sacrifica a carne, ela não mata a vontade da carne dela. Ela não se entrega de corpo, alma e espírito totalmente para Deus. Então quem está de fora, aparentemente, vê uma pessoa de Deus. Quem está de fora, aparentemente, nossa, que lindo, que bonito. Mas quando começa a chegar perto, aí a pessoa não vê verdade. A pessoa, ela não vê verdade. Ela não vê amor. Ela não vê compaixão. Ela não vê sinceridade. Sabe? Ela não vê Jesus. Então, se ela não vê Jesus, então ela não vai te seguir. Ela não vai te ouvir. Entende? Então, quantas foram as vezes que eu tentei forçar alguém? Quantas foram as vezes que eu tentei colocar Jesus goela abaixo da pessoa? Né? Quantas vezes eu fui grosseiro? Quantas vezes eu fui aquela pessoa chata, que incomodava, que ficava falando sempre a mesma coisa, que ficava de tudo que era bom para mim. Mas eu ficava ali, tentando colocar Jesus goela abaixo, convencer a pessoa de algo que naquele momento ela não queria ser convencida. Entende? Até o dia que eu ouvi de um amigo de trabalho que ele se diz ateu. A cabeça dele está mudando já. Ele agora já não sabe quem ele é. Mas ele se dizia ateu. E eu nunca fiquei forçando ele a nada. Sabe? Ele sabe que eu sou obreiro da Igreja Universal. Ele sabe que eu estou na fé, né? Que eu creio em Deus. Mas eu não fico questionando a ignorância dele. Eu não fico tentando colocar dentro dele e convidando ele demasiadamente, não, para ir para a igreja. Não. Eu oro a Deus para que ele venha ver em mim algo que ele não tem, que é o Espírito Santo. Eu oro a Deus para que ele venha ver e ser aquecido pela luz do amor de Cristo. Então eu respeito a decisão, a fé dele, e numa oportunidade eu dou uma palavra. Na hora que ele abre uma brecha, na hora que vem dele, eu dou uma palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: não lançai pérolas para os porcos. Deus não está chamando ninguém de porco, porque nós somos a imagem e a semelhança dele.
mas Deus está comparando o nosso comportamento com o do porco, quando a gente vive na carne, é tolo, é ignorante. E não adianta convencer o tolo. Nem com a palavra de Deus ele é convencido. Ele é convencido pelo Espírito de Deus, não pela palavra de Deus. A palavra de Deus, muita gente não prega, não fala isso. Mas a palavra de Deus, ela mata. Está escrito. A palavra, que é a letra é a palavra escrita. A Bíblia, sem o Espírito Santo, sem o amor, sem o entendimento, ela é um livro comum. Ela é um livro comum. Não tem efeito nenhum na vida da pessoa. Ela pode ler de Gênesis a Apocalipse, pode entender da história, mas ela não vai entender nada do reino de Deus. Ela não vai entender nada da vontade de Deus. Por quê? Porque a letra da palavra de Deus, ela mata a pessoa, ela traz condenação, porque ela conhece o que tem que ser feito, mas o espírito dela não absorve nem entende a mensagem, então ela vai ser condenada. Entende? Mas o espírito que há na palavra, não, se vivifica. Então não é o que eu vou falar para ele, mesmo com base na palavra de Deus, que vai abrir a mente, vai libertar e vai convencer ele de ir para a igreja comigo. E quantas foram as vezes, e eu vejo isso, que as pessoas são chatas, importunas, sabe? Chata, importuna, e convence a outra a fazer algo que ela não quer. Ela até vai para a igreja, mas ela não permanece, ela não fica. Por quê? Porque ela não foi por Jesus. Ela não foi convencida pelo Espírito Santo. Ela foi para te agradar. Ela foi porque você é um chato. Ela foi porque você fica insistindo. Ela foi porque ela quer ouvir outra coisa, irmão. Menos isso. Então, para ela ganhar um tempo, então ela vai. Mas dificilmente a pessoa permanece. Toda regra tem uma exceção, mas 90% das pessoas que vão assim não permanecem, e pelo contrário, causa uma má impressão, ao invés da pessoa ir e vir crendo do que ela ouviu, feliz por ter aberto a sua visão, recebido o milagre, não, elas saem da igreja falando mal de você, falando mal do pastor, falando mal da reunião, falam mal de tudo. Por quê? Porque foi você que convenceu. Não foi o Espírito Santo. Você convenceu ela aí. Não foi o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convence, aí começa a obra. Entende? Então esse meu amigo ateu, que não é mais ateu, que ele já não sabe mais o que é, está confuso, daqui a pouco ele vai se achar. Ele falou assim para mim: sabe, Leandro, você é diferente, cara. Você é da igreja, é da Universal, mas você não fica falando de inferno para mim, não fica falando, sabe, toda hora que eu tô errado, que eu tô no pecado, você não fica enchendo o meu saco para mim ir para a igreja com você, você não fica ali toda hora falando de demônio, sabe, eu não creio em nada disso, demônio, Deus. Mas eu falo para ele: não, tudo bem, se você não crê, não tem problema, eu um dia não cria, mas creia em você mesmo. Creia em si mesmo, creia no seu espírito, porque você, está escrito em Gênesis 1:26, é a imagem e a semelhança de Deus. E não é a sua carne nem a sua sabedoria, mas o seu espírito é a imagem e a semelhança de Deus. Então o seu espírito, ele vai um dia dar ouvido a Deus. Não vai ser eu que vou forçar. Tem que vir de você, não de mim. Eu estou aqui à tua disposição para te ensinar. Então, a mente dele está começando a bugar. Porque ele falou para mim
É muito ruim, né? Quando as pessoas forçam a gente a fazer algo que a gente está decidido a não fazer. Tem horas que a pessoa tem que ter a liberdade de se ferrar. Tem hora que a pessoa tem que ter a liberdade de se ferrar. E os crentes são muito chatos. São muito chatos. Eles ficam toda hora falando pra gente a mesma coisa. Entende? Aí eu fui entender, falei aí, ó, um dos motivos, o porquê que as pessoas não vão para a igreja, e se vão, não permanecem. Porque elas não vão por Jesus. Elas não vão pela mensagem da salvação. Elas não vão porque elas estão vendo a luz em nós. Elas vão por simples e pressão. Pressão, é pressão mesmo, é pressão. Sabe? A gente quer que a pessoa seja como nós somos. A gente quer que a pessoa faça o que nós fizemos. Não. O tempo dela vai chegar. Deus, ele está agindo. Então, ora, irmão. Ora, dobra o seu joelho e faça a sua oração. Ore por ela. Faça o voto, sim, por ela. Sim, mas no espírito. Quando for falar, quando for convidar, espere o momento certo. Ore a Deus para que Deus crie uma oportunidade, para que aquela pessoa venha buscar. Porque é muito ruim, é muito chato quando você não está afim, você não quer, você já está decidido a fazer outra coisa e vem uma pessoa te importunando. Por mais que aquilo seja bom. Por mais que aquilo seja bom. Entende? A pessoa não quer. Quem vai convencer ela? É você? Não. Sou eu? Não. É o bispo? Não. É o Bispo Macedo, com toda a unção dele? Não. O Bispo Macedo não consegue convencer ninguém, irmão. Eu não consigo convencer ninguém. Agora, o Espírito Santo que está no bispo, o Espírito Santo que age em mim, o Espírito Santo que age em nós, o Espírito Santo que age no mundo, esse consegue, porque está escrito que é ele que convence todas as coisas. Não vai ser eu, não vai ser você. Entende? Então, muita gente nesse âmbito de ganhar almas tem perdido a sua. Muita gente nesse âmbito de mostrar serviço, né? Porque fulano levou 10, eu tenho que levar 50. Não, tem ficado na beira do caminho. Porque nem os 10 que ela levou, nem os 50 que a outra levou, o tempo mostra que todas foram geradas na carne. Foram geradas pela vontade dela, não pela vontade de Deus. E não permanece. Sabe quem permanece? Aqueles que são gerados pela palavra, no Espírito. Então cuide de você. Porque o maior testemunho não é aquilo que você pode pregar, não é aquilo que você pode falar, não é aquilo que você aparentemente mostra. Mas o maior testemunho é a sua vida, aberta como um livro. O maior testemunho é a verdade. Então, quantas pessoas pregam amor, mas elas mesmo não amam? Quantas pessoas falam que o outro tem que viver na verdade, mas ela mesma não vive? Quantas pessoas pregam que não, Deus vai reconstruir a sua família, mas a dela mesma não foi. A mesma dela não foi. Entende? Então, é viver pela fé? Sim. Mas é viver pela fé inteligente. Não adianta você dar para as pessoas aquilo que você não tem. Não adianta. Não adianta eu pregar de salvação se eu não tenho a certeza da minha. Não adianta eu pregar sobre família, que Deus vai restituir a família, se a minha família não é restituída, não está bem.
a pessoa ela não vai ver verdade em mim. Porque como pode eu ter fé para ajudar o próximo se eu não tive fé nem para ajudar a mim mesmo? Então, as pessoas têm vivido em um engano. Em um engano, têm vivido na letra da palavra, têm vivido, sabe? Ainda não atentou que tudo que acontece no reino de Deus acontece naturalmente. A pessoa não faz força para ganhar a alma. Ela não faz força para falar da palavra. Não. As coisas vão acontecendo. Deus vai usando ela. E ela vai frutificando. Mas o que se vê hoje é que as pessoas têm forçado ser o que não são, forçado fazer o que não pode, forçado mostrar o que não é. Entende? Então lá mesmo, no meu trabalho, em todo lugar, tem gente que conhece a palavra de Deus. E enche a paciência. Até a minha. Tem um irmão lá que, pelo amor de Deus, ele vem falar de Deus para mim direto. Vem querer discutir e debater, e eu, com sabedoria, né, respeito a ignorância dele, né, e dou uma palavrinha para que ele venha ficar pensando e meditando, para ver se os olhos dele se abrem. Mas a escolha dele, é a decisão dele. Eu não vou forçar e nem colocar dentro dele a fé que está dentro de mim. Entende? Então, as pessoas têm a mania de ensinar aquilo que ainda nem viveu, que ela ainda nem aprendeu. Ela aprendeu na teoria. Ela aprendeu na teoria, mas ela não viveu. Ela não sabe do que ela está falando. É igual andar de bicicleta. Não se ensina alguém a andar de bicicleta na teoria. Você pode sentar numa sala de aula, fazer todos os cálculos de como se anda de bicicleta, a forma que se pedala, como monta, como vai, e enfim, estuda, pode ficar estudando um ano inteiro a teoria. Você é expert na teoria de andar de bike. Você é um ciclista. Monta na bike para andar, irmão. Para ver se você não vai cair. Sabe por quê? É na prática que se aprende. A teoria não vai ensinar você a ter equilíbrio. A teoria não vai mostrar a realidade da dificuldade quando vir uns buracos, quando vir um morro, quando vir uma curva fechada e tiver areia. Quando vir areia, quando tiver o terreno molhado, e aí? O que? Não adianta, é a prática. Você vai ter que aprender a se dominar, a ter autodomínio, controle, equilíbrio. E vai aprender caindo, não desistindo. Então, a vida também é assim. A palavra de Deus também é assim. Não se aprende na teoria. Então, quantas na teoria? Ouviu, é lindo demais. Teve aquela sensação, aquele bem-estar. E ela já quer passar. Ela já se sente como? Já se sente um pregador nato. Já se sente um bispo. Já se sente como? Sabe? E tal. E eu fico assim, meu Deus. Como vai explicar para essa pessoa? Como vai falar para ela que a única coisa que ela tem é a teoria? É a fé teórica. É a fé teórica. É só uma base para que ela realmente venha suportar quando vir um dia mau. Quando Deus jogar ela no deserto. Quando Deus permitir ela ser jogada na fornalha. Para que ela venha colocar em prática tudo que ela ouviu na teoria. Então, não viva só de teoria, pessoal. A teoria não salva ninguém. A teoria não muda a vida de ninguém. A teoria não traz resultado na vida de ninguém. A teoria só te dá uma base e uma noção. Mas você tem que praticar. Pratica. Pratica a palavra de Deus. Ame. Tem uma palavra que se encaixa muito nisso que eu estou falando,
que muita gente não se atenta. Aquela que diz: aquele que não cuida dos seus. Aquele que não cuida dos seus. Vamos pensar. E, tem uma vírgula. Aquele que não cuida dos seus, vírgula. E os da sua própria família é pior do que os incrédulos. É pior do que o incrédulo. É pior do que aquele que nega Jesus. É pior. Por quê? Porque ele está ali ouvindo Jesus, mas não está seguindo. Entende? Ele está sendo falso. Quantas pessoas estão sendo falsas e ainda não têm esse entendimento? Por quê? Ela quer evangelizar, ela quer pregar, ela quer fazer a obra de Deus, mas ela ainda não se tornou um homem e uma mulher de Deus. Entende? Então, aquele que não cuida dos seus quem? Dos da sua própria casa. Da sua casa. Que é a sua casa mesmo. A sua família que mora contigo. É cuidar deles, não é falando de Jesus, não. Não é enchendo a paciência para eles ir para a igreja, não. É dando exemplo. É amando. É perdoando. Entende? É tendo compaixão. É honrando a eles, mesmo eles ainda não decidiram e não decidiram seguir o caminho que você está seguindo. É respeitar. E continuar vivendo no Espírito. Honrar eles. Honra. Será que você tem honrado? Será que você tem honrado os seus, que é os que estão próximos? Os seus amigos da fé? Os seus companheiros da igreja? Será? Será que você tem honrado os seus colegas no trabalho? As pessoas que estão em sua volta? O seu vizinho? Ou você tem aquela visão ainda arcaica, demoníaca? Isso é endemoniado. Isso não é de Deus, não. Isso aí vai tudo pro inferno. Mas não sei o quê. Isso aí tem que sofrer mesmo. Mas não sei o quê. Talvez você tenha uma oportunidade de fazer o bem, não é de falar do bem. As pessoas gostam muito de falar de Jesus, mas dificilmente elas agem como Jesus agiu. De repente você tem a oportunidade de agir como Jesus agiu. Dar a outra face. Fazer o bem para aquela pessoa que te fez o mal. Entende? Você tem a oportunidade de tratar ela diferente da forma que você está sendo tratada. Você tem a oportunidade de olhar ela com bons olhos, por mais que ela olhe para você com maus. Você tem a oportunidade de servir, ao invés de você querer ser servido pelos seus. Você tem a oportunidade de honrá-los, ao invés de querer ser honrado. E você não faz. Você só fala. Então, como que essa pessoa, você quer que ela seja convencida pelo Espírito Santo que você é de Deus? Como que você quer que ela vá para a igreja e abra o coração? Como você abriu o seu? Dessa maneira? Dessa forma? Então, as pessoas, elas podem viver no engano. Elas podem viver no engano. O diabo pode enganar elas para viverem no engano. Mas quando elas olham para nós, o diabo mostra a verdade. O diabo não mente para elas, não. A primeira coisa que o diabo fala para elas é mostrar os nossos erros, as nossas falhas, mostrar a realidade, mostrar quem nós somos de verdade. Olha lá, ele é interesseiro, ela é interesseira, ele é orgulhoso, orgulhosa, prepotente. Ele não ama, não. Olha lá, olha o que ele está fazendo. Aí nós damos a desculpa. Nós, os cristãos, damos aquela desculpa. Mas eu sou pecador.
Entende? Então, quando a gente erra, quando o cristão erra, aí ele quer se desculpar que a carne é fraca. Entende? Mas a carne é fraca, mas diz que o espírito é forte. Entende? Então não tem desculpa para eu não dar testemunho. Se eu não dou testemunho, se a pessoa não está se convertendo, é porque eu não sou convertido. É simples assim. Se eu não estou conseguindo salvar, é porque eu não estou salvo. É simples assim. Se as pessoas não estão dando testemunho através da minha vida, da minha servidão, do que eu tenho pregado, falado, é porque eu não tenho sido o próprio testemunho. É simples assim. É simples, é o que está escrito. Não tem para onde fugir. Entende? Não tem para onde fugir. Não tem. Então, a gente tem que reconhecer que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa da misericórdia de Deus, que a gente precisa buscar o Espírito Santo mais ainda, que a gente precisa da sabedoria, que a gente precisa estar se humilhando diante dele, para que ele venha agir e fazer em nós aquilo que nós tentamos tanto e até hoje a gente não conseguiu. Ganhar almas, mudar de vida, dar testemunho, ser a testemunha. Entende? Então não caia no engano, pessoal, porque essa palavra foi uma revelação para mim. Eu não ouço muito essa palavra nas igrejas, ninguém falando, não. É difícil. E quando ouço, eu ouço muito superficialmente. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Deus abomina. Essa, a 7ª Deus abomina. A contenda entre os irmãos. Contenda. O que é contender? É não respeitar. Não respeitar. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. É não respeitar a crença, a opinião, a decisão. Entende? É não respeitar. Amém. Se ela não quer, tudo bem. Quando ela quiser, eu vou estar pronto aqui para ajudá-la, orientá-la e explicá-la. Fora isso, não. Mas o que o diabo faz é a contenda, é contender. Haja contenda entre os irmãos da própria igreja. Haja contenda entre os irmãos que são de igrejas diferentes. Haja contenda entre os irmãos que estão na igreja e não estão na igreja. Porque não é porque eu estou vivendo a fé em Cristo, não é porque eu tomei a decisão de ouvir, seguir, praticar a palavra de Cristo, ouvir o Pai, que aquela pessoa que está lá no mundo, ela não seja o meu irmão. Não, ela é meu irmão. Ela pode ser um irmão abastado, né, que se afastou do Pai ou ignora o Pai, mas é meu irmão. O espírito dela é meu irmão. Não é irmão na carne, mas é irmão no espírito. O mesmo sopro de vida que foi soprado no ventre da minha mãe, foi o sopro de vida que soprou nele. Entende? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A imagem de Deus, Deus nos criou. Está escrito em Gênesis 1:26. Então nós somos irmãos. Eu não posso ter contenda contra ele. Ele pode ter até contenda contra mim. Porque talvez ele vive na ignorância, ele não entende, ele ainda não decidiu viver e seguir a Cristo. Mas eu não posso ter nada contra ele. Eu tenho que respeitá-lo. Entende? Então, a prova disso é a parábola aquela parábola ilustra bastante isso, aquela do filho que pediu a herança e se afastou do pai, foi viver segundo suas vontades. Ele não deixou de ser filho de Deus.
Ele só não tinha mais a proteção do pai, que estava distante. E se continuasse, iria sofrer a condenação. Porque por mais que tivesse um pai, ele, se não agisse como um filho, ele não iria herdar a promessa e a herança do pai. Mas era filho. Entende? Então, você tem que olhar como se todos fossem filho. Fosse filho. Você precisa olhar. Precisa olhar. Qual é o nome da parábola? Eu esqueci, saiu da minha memória. Esqueci. Essa parábola é muito bacana. Que o filho vai embora, sai da presença do pai, mas fica um filho lá, o irmão dele. O irmão com o pai. O outro faz, pinta em borda, faz, acontece, e ele decide voltar. Ele decide. Ele se arrependeu. O próprio Espírito Santo convenceu. E ele voltou para a casa do pai, como que ele estivesse voltando para a igreja. Voltou para a igreja, voltou para a casa do pai. E olha o que acontece. Que triste, que ruim. Porque tem muitos convencidos dentro da igreja. Não tem convertido de verdade. Tem muitos convencido. Então a pessoa, ele voltou para a igreja, ele decidiu voltar para o pai. O pai, o que o pai faz? Assim é Deus, cara. Deus é bom. Por isso que está escrito que só Deus é bom. Que Jesus disse, bom eu? Não. Deus é bom. Só Deus é bom. Eu sou justo. Jesus é justo. Agiu com justiça aqui na terra. E bom é Deus. Apesar dele ser o justo juiz. Ele é bom. Então, quando aquele filho voltou, o pai recebeu. Porque viu que o filho tinha se arrependido. Se arrependido. Porque ele disse, eu decido voltar para a casa do meu pai, nem que seja como servo. Eu perco o direito de filho. Sabe, ele voltou arrependido e disse para o pai, pai, pequei contra ti. Pequei contra Deus. Me aceite como servo. Me aceite como servo. Nem que eu come pão. Sirva, eu vou servir o Senhor e eu vou servir o meu irmão. Mas me aceite porque eu estou arrependido de ter tomado essa decisão. Eu aprendi. E o pai, o que o pai fez? Tu acha que o pai brigou? Tu acha que o pai falou, eu te disse, eu te avisei? Tu acha que o pai ficou jogando na cara dele? Tu acha que o pai... Não, isso quem faz é o homem. Isso quem faz é o homem. Isso quem faz são muitos bispos, são muitos pastores, são muitos obreiros, são muitos membros, são aqueles que dizem que tem o Espírito Santo, os antigos de igreja, esses fazem. Nós fazemos, nós erramos. Se a gente viver pela carne, se a gente estiver na carne ali, a gente vai fazer isso. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu critiquei, né? Quantas vezes eu tive esse sentimento e essa atitude que esse irmão que estava do lado do pai teve. E é grave. Porque na hora que o filho voltou se arrependendo para o pai, o que o pai fez? Na hora, tirou o anel do dedo dele, que é a autoridade, devolveu a autoridade para o filho. Porque ele reconheceu quem ele era, a verdadeira identidade, que ele era filho de um pai que é rico. E se arrependeu. Devolveu a autoridade para ele. Envolveu ele com a túnica, tipo assim, arrancou a vergonha, a humilhação do pecado, da condenação, do julgamento, vestiu ele com a túnica e já fez um sacrifício. Prepara o cordeiro aí, vamos fazer uma festa. Por quê? Está escrito que todo aquele que aceita o Pai, que aceita Jesus, que aceita o reino, a festa no céu. Então, o pai fez uma festa, porque o filho que estava morto estava voltando. E olha a atitude do filho que estava do lado do pai. Mas ele tinha a mesma atitude de Judas.
Judas estava do lado de Jesus, mas não era como Jesus. Que nem aquele filho estava do lado do pai, mas não era como o pai. Na hora que o filho viu, o filho que estava do lado do pai viu que o pai recebeu o outro com alegria, fez uma festa, colocou o anel no dedo e a capa, ele ficou com inveja. Ele chegou pro pai: pô, você vai fazer uma festa para ele? Você vai receber ele? Vai matar um cordeiro? Eu estou contigo há tanto tempo, do teu lado, te servindo, e o Senhor nunca fez festa para mim, nunca fez nada. Né? Aquele sentimento de inveja, orgulhoso, se sentindo o melhor dos filhos por não ter tomado a atitude que o outro teve. Entende? Não tinha amor, não tinha compaixão dentro dele. Tinha interesse. O pai chegou para ele e disse: filho, tu estás comigo a todo momento. Tipo assim, tu estás comigo a todo tempo e até ainda não aprendeu, até ainda não viu. Teu irmão, ele precisou quase morrer, sofrer, gemer, ao ponto de comer lavagem de porco, para poder reconhecer quem ele era, que era meu filho. E você aqui do meu lado, estando comigo, ainda não viu quem você é. Era só você pedir. Era só você pedir. Você acha que eu não faria por ti? Entende? Mas eu quero que você entenda que quantas são as vezes que a gente age como esse filho. A gente está na igreja, está na fé, está pegando firme, mas só a gente e o Espírito Santo sabe do nosso coração. Então, peça ao seu pai. Não fique do lado do pai escondendo quem verdadeiramente você é. Não fique do lado do pai escondendo seus pensamentos, escondendo seus sentimentos, escondendo quem realmente você é, para que talvez você venha perder tempo. Aquele filho, ele poderia ter falado a verdade, ter se aberto com o pai antes. Então, nós temos que usar a nossa fé. Deus, ele é como aquele pai que recebeu aquele filho e ficou com o outro. Mas Deus não vai invadir o nosso coração, não vai nos forçar a abrir o nosso coração, não vai nos forçar a confessar o que realmente a gente pensa, o que realmente a gente sente, não vai nos forçar a pedir a Ele uma festa, a pedir a Ele algo que nós estamos precisando. Nós temos que usar a nossa fé. Aquele filho, ele poderia a todo momento chegar diante do pai e falar: pô, pai, eu estou precisando disso, tem como? O pai ia chegar para ele e falar: ó, isso tem, ó, isso não, por causa disso, disso, disso. Mas não, ele preferiu ficar calado. Mas ele se mostrou quem ele era. Então muitos têm se mostrado quem realmente são. Quando vem uma dificuldade, quando vem um deserto, quando vem a prova, quando acontece uma injustiça na igreja, e elas mostram quem realmente elas são. Né? Então, vamos agir, ser como filhos de Deus, que é o que verdadeiramente nós somos. Porque tem muita gente que você critica que está lá fora, tem muita gente que você desmerece que está lá fora, que você muitas das vezes julga, condena que está lá fora, porque não estão na igreja como você está, não estão do lado do pai como você diz que está.
Tem muita gente que está agindo como um filho pródigo, estava no nosso meio e saiu, se afastou por algum momento, por alguma circunstância, e talvez você julga, você critica, você condena, né? Ao invés de você estar orando por eles, ao invés de você estar com o coração desejoso para que eles retornem arrependidos, como aquele filho pródigo. Entende? E se você não pensa assim, não age assim, não ora assim, então mostra que talvez o seu coração é um coração endurecido, como o coração daquele filho que ficou, que estava do lado do pai, mas ele não conhecia o pai. Estava do lado do pai, mas ele não se abria com o pai. Entende? Então não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós evangelizarmos, não adianta nós ganharmos o mundo inteiro, se a gente no fim perder a nossa alma. Tá bom? Então, abra sua mente, abra sua visão, abra a porta do seu coração e deixe Jesus transformar. Eu não sei quem você é. Eu não sei se você está na condição do filho pródigo que voltou. Eu não sei se você ainda está lá no mundo, talvez ainda nos prazeres ainda, né? Talvez está ainda nos prazeres, está tudo muito bom. Não sei se você já está na lama, talvez passando e comendo aquilo que você nunca pensou. Eu não sei se você está igual aquele outro filho que está do lado do pai, está na igreja, está obedecendo certinho, mas você não se sente amado, você não se sente como filho. Pelo contrário, você tem raiva do pai, como aquele jovem tinha raiva do pai pelo pai ter dado metade da herança e permitido que ele fosse, raiva do pai por ter aceitado ele de volta, raiva do pai por não ter feito uma festa para ele, raiva do pai. Por mais que estivesse do lado do pai, não conhecia o pai. Era só ele se abrir, era só ele falar, era só ele conversar. Que tenho certeza que o pai iria abraçar ele da mesma forma que abraçou o outro. Mas não. O orgulho, a prepotência, a mágoa, o ego, o coração duro, fez ele estar do lado do pai e não conhecer o pai. Entende? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Que o Espírito Santo, ele quer transformar o nosso coração em um coração arrependido, igual daquele filho pródigo que chegou diante de Jesus, diante do Pai, que hoje é Jesus. Estou arrependido, me aceite, nem que seja como servo, porque nós estamos aqui para servir. Me aceite, nem que seja como servo, nem que seja como servo, nem que seja para servir, porque na hora que a gente se humilhar, abrir o nosso coração para que Deus, através do sacrifício de Jesus, nos aceite como servo, aí Ele vai nos abraçar, vai tirar o anel do dedo dele, que é a autoridade, vai colocar no nosso, e vai nos vestir com a túnica. Mas tudo depende de nós. Então, quem é você? Como você está? Qual é a sua condição hoje? Não é quem é você, porque quem é você eu sei. Quem é você eu sei, você é filho de Deus. Mas como que está a condição do filho de Deus? Como que você está? Você está perto do Pai e não conhece o Pai? Você está longe do Pai, porém está com saudade do Pai? Ou você já está voltando, está diante do Pai, aprendendo a se arrepender e a servir o Pai de verdade? Como que você está? Eu sei que todos os dias eu me coloco diante do Pai como servo.
Todo dia. Todo dia. Eu peço a Ele misericórdia. Todo dia. Para que Ele venha me ensinar a servi-lo, a amá-lo. Todo dia, porque eu não sou perfeito. Eu não sou. Se dependesse de mim, eu estava perdido. Se dependesse do meu coração, da minha mente, eu estava perdido. Então, todo dia eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Todo dia eu fico atento ao meu Pai para que Ele me ensine o caminho que eu devo andar. Porque a gente vive dentro de um corpo corrupto. A gente vive dentro em um mundo que é mau. Então a gente não pode viver pela carne, não pode viver pelos sentimentos, não pode viver por nada nesse mundo, mas a gente tem que viver pela palavra, pela fé. Então todos os dias eu oro, todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias, com vontade ou não, querendo ou não, sabe? Todo dia. Porque nós não somos desse mundo, você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Você está nesse mundo, é diferente. Você não é desse mundo, você está nesse mundo para cumprir um propósito. Para cumprir um propósito. Que é assumir a sua verdadeira identidade de filho, aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, aprender a amar a si mesmo, aprender a amar o próximo e a servir o reino. Servir o reino de livre e espontânea vontade, de todo o seu coração, com toda a sua fé e o seu entendimento, porque o Espírito Santo te ama mais do que tudo e mais do que todos. O Espírito Santo te ama e está escrito que ele clama pela sua vida, pela sua alma, pelo seu bem, para que os seus sonhos se realizem, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então se permita ser envolvido agora pelo Espírito Santo e que Ele, pela fé, no nome de Jesus, transforme a sua mente, transforme o seu coração e avive a sua fé, em nome de Jesus, colocando dentro de você a certeza da salvação, a certeza que você é de Deus e que você nasceu para vencer, em nome de Jesus, e que nessa terra Deus vai te usar, te ensinar, para que você ensine a muita gente a também estabelecer o reino dele. Amém? Então, receba aí a força, receba a fé, receba o dom do perdão, do arrependimento, receba aquilo que você precisa para você vencer em nome de Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe e vamos que vamos. Curta, comente, compartilha, não para mim, mas para que mais pessoas possam ouvir as coisas do reino, para que mais pessoas venham ouvir que ela é filha de Deus e que ela precisa refletir essa imagem para que ela venha a herdar a herança, a promessa, em nome de Jesus. Forte abraço, até a próxima.